Olá a todos, boa tarde. Vamos dar continuação ao assunto que a gente estava falando. A gente falou nos últimos dias um pouquinho sobre o Olam Haba, o que é exatamente o Olam Haba de acordo com o judaísmo, como ele é formado, e que o Olam Haba, ele é meio que relevante, digamos assim. O principal ponto do judaísmo é o Olam Hazé. A gente quer viver tudo, toda essa conexão com o Kadosh Baruch Hu, espiritualidade, no Olam Hazé, não no Olam Haba. No Olam Haba não tem graça, o legal é aqui. O difícil é no nosso mundo viver isso. Então a meta do judaísmo, a meta da Torá, é que a pessoa viva na vida dela, no dia a dia, no Olam Hazé, essa conexão. Agora vamos explicar um pouquinho mais essa questão, como isso funciona. Então, o que seria viver o Olam Haba nesse mundo? O que seria viver todo o planejamento divino, todo lugar onde a gente espera chegar aqui, nos nossos dias, nesse mundo? Então, para entender isso, vamos primeiro entender de um ponto de vista particular, no dia a dia da pessoa, na vida da pessoa, e depois de um ponto de vista um pouco mais global. O Rambam, ele tem um livro chamado Shmona Prakim, é uma Kedama, é uma introdução para o Pirkei Avot. Nesse livro, Shmona Prakim, ele escreve algo muito interessante no Perek Aleph. O Rambam fala o seguinte, olha, cada ser humano, cada pessoa e pessoa, ela é dividida em 5 partes. Bom, a gente vai fazer bem resumido, mas para dar uma ideia geral. Cada pessoa é dividida em 5 partes. As 5 partes, de acordo com o Rambam, são Koach Hazan, Koach Amargish, Koach Hamedame, Koach Mitorer e Koach Hasichli. O que são essas 5 coisas? A primeira coisa ele chama de Koach Hazan é o lado biológico da pessoa, a fisiologia da pessoa, como o funcionamento do corpo, o coração batendo, o estômago digerindo, os rins funcionando, todo o funcionamento natural do corpo, dos pulmões, do sangue, do transporte do oxigênio. Isso daqui é o Koach Hazan, isso daqui é uma parte da pessoa, a parte que a gente vê mais facilmente, a parte do corpo. Isso daqui não tem muito o que mexer, não tem muito o que fazer com isso, porque funciona no automático. Depois disso, a gente tem uma parte um pouco mais evoluída no ser humano, que é Koach HaMargish. Koach HaMargish, de acordo com o Rambam, são os 5 sentidos: a visão, audição, tato, paladar e olfato. Os 5 sentidos é algo um pouco mais desenvolvido no corpo do ser humano, certo? Já começa a conseguir ver coisas, ouvir músicas, tem coisas que ele gosta, tem coisas que ele não gosta, que são agradáveis, o toque. Isso daqui já começa a ser um pouco mais desenvolvido no ser humano. Após isso, fala o Rambam, existe no ser humano a capacidade chamada de Koach HaMedame, a imaginação. O que é a imaginação? A capacidade da pessoa de conectar coisas que originalmente não tem nada a ver uma com a outra, certo? A gente tem a capacidade de imaginar passar um elefante pela fechadura da porta. A gente tem a capacidade de imaginar uma pessoa voando. Mesmo que isso na prática não é possível, a gente conecta e desconecta coisas que eles não têm uma ligação real, não têm uma ligação na vida mesmo, na vida prática. Isso é chamado de imaginação. Não é o pensamento analítico, concreto, que analisa a lógica das coisas, é uma imaginação funcionando com basicamente um sonho. Às vezes a gente sonha acordado, mas é basicamente o sonho. Depois disso, fala o Rambam que vem o Koach HaMargish. Ele chama de Mitorer, desculpa. Koach HaMitorer, o que é isso? São os sentimentos da pessoa. Todos os sentimentos que cada um tem. Amor, raiva, ódio, felicidade, alegria, piedade, todos os tipos de sentimento que tem dentro da pessoa. Cada um é formado por sentimentos diferentes, cada um tem sentimentos mais fortes que outros, depende da situação, depende do que você está vivendo, mas esses sentimentos eles se encontram dentro da pessoa. Essa é a 4ª parte do ser humano. A 5ª parte do ser humano, fala o Rambam, é o Sechel, Koach HaSichli, aí já é o pensamento racional, analítico, lógico, que analisa a Metziut, analisa a realidade, te define o que é certo e o que é errado e como se deve se comportar. Então, o Rambam fala que a pessoa tem essas 5 partes. O ser humano é dividido nessas 5 questões. Então, tudo que você pegar da pessoa, você vai poder colocar em um desses sentidos, certo? A vontade de fazer alguma coisa, de onde ela vem, depende. Depende se é uma vontade que vem de um sentimento, a vontade que vem de uma imaginação, alguma coisa que você está planejando, que você está sonhando em fazer, mas tudo que você faz, tudo que você pensa, está de alguma forma conectado com um desses 5 sentidos. Quando você tem vontade de comer, às vezes você quer comer porque o Koach Hazan, o corpo, a barriga ronca e fala, preciso comer, eu estou com fome. Às vezes você quer comer porque seus olhos viram um hambúrguer muito gostoso e você quer comer ele.
certo? Então, cada coisa e coisa que a pessoa faz é conectada com uma dessas 5 partes. Fala o Rambam que o ideal é que a pessoa chegue na 5ª parte, no Koach HaSichli, no racional, e que esse racional defina para ele o certo e errado em tudo em toda a existência da pessoa. Ou seja, a pessoa deve chegar num ponto, isso daqui é o ideal do Rambam, certo? Isso daqui é a capacidade que a pessoa tem que chegar para chegar na profecia. Não é algo simples, mas o ideal é que o Koach HaSichli, que o racional da pessoa influencie e coordene todo o resto. O que significa isso? Significa que no momento em que eu cheguei no racional, e eu estudei Torá, eu aprendi o que é certo e o que é errado, eu sei que determinadas coisas são comportamentos corretos, que têm que ser feitos, e coisas que são erradas, coisas que eu posso ver e coisas que eu não posso ver, coisas que eu posso ouvir e coisas que eu não posso ouvir. O ideal é em que mesmo os olhos, mesmo a visão, só veja aquilo que o cérebro fala para ele que ele pode ver. Ou seja, o cérebro, o racional da pessoa é tão forte a ponto de influenciar mesmo os 5 sentidos da pessoa. Agora, isso é fácil de encontrar, por exemplo, em traumas. Além de alguém que passou um trauma muito grande, o que acontece com ele? Muitas vezes ele esquece o que ele viu. Ou seja, ele vê aquilo acontecendo, mas na hora o cérebro vê que o trauma é um trauma tão grande, é uma coisa que a pessoa não tá apta a receber isso, que é como se ele não tivesse visto. Naquele momento os olhos estavam abertos, mas ele não está enxergando nada, não tem nada entrando, ele não está absorvendo nada que acontece fora. Ou seja, o cérebro, às vezes, ele consegue controlar a visão. O ideal que a pessoa tem que alcançar é um ideal em que o cérebro controla a visão, a ponto de que o que é permitido ver, ele vê, o que é proibido ver, ele não vê. Aonde isso chega? Vamos trazer aqui uma historinha da Gemara, que é... A gente está falando aqui de Chachamim da Gemara, é um nível que não existe hoje em dia, certo? Qualquer semelhança, qualquer pessoa que diga que ele está nesse nível hoje em dia, ele não está. Então, a Gemara conta o seguinte, a Gemara conta que um dos Amoraim, o que ele fazia? Ele ia no mikve, e quando as mulheres estavam indo no mikve, ele falava como litbol, como tem que mergulhar, como não tem que mergulhar. Perguntaram para ele, como você faz isso? É proibido, você está vendo as mulheres indo no mikve, não pode uma coisa dessas. Ele falou, não, eu nem vejo as mulheres, eu nem estou vendo as pessoas. Ou seja, ele chegou num nível em que mesmo a visão dele não via as coisas que são proibidas ver. Ele meio que via só, não sei o que ele via exatamente, mas para ele isso daqui não influenciava nada, ele nem conseguia ver. Então, de novo, isso é uma história da Gemara, que hoje em dia a gente está muito longe disso, não tem qualquer pessoa que fale que ele está nesse nível hoje em dia está com certeza errado, mas na época da Gemara isso era aceitável. Existiam pessoas que chegaram nesse nível em que os olhos só veem aquilo que é permitido ver. Ou, por exemplo, Lashon Hara, certo? Está tendo aqui Shurim Gravush de Lashon Hara. Qual o ideal? O ideal é que a pessoa chegue numa situação em que quando ele quer falar uma coisa ruim de alguém, a boca dele nem consegue falar, ele nem consegue dizer isso, ele não consegue falar mal, porque para ele é tão claro que isso é proibido, que isso daqui é errado, que tentar falar isso não vai dar certo. É igual comportamento social, certo? Tem muita coisa que você não faz na frente dos outros. Não é que você tem vontade, eu quero fazer isso, mas eu não faço. Você simplesmente não tem nem vontade de fazer, é tão claro para você que isso daqui é errado, você não vai fazer que isso enoje as pessoas, ou que vai te trazer algum mal-estar, algum prejuízo, você não faz porque é tão claro para você que é errado, que você não tem nem vontade, e seu corpo nem chega a pensar em fazer isso. Isso seria no prato, isso seria na pessoa individual. Isso daqui seria o Olam Haba na pessoa individual. Agora, qual é o Olam Haba na pessoa no global, no mundo inteiro? Então, o Midrash conta o seguinte, o Midrash fala o que acontece hoje em dia se alguém vai no campo e quer colher uma fruta. Sem problema nenhum. E o que acontece se ele vai no campo e quer colher uma fruta em Shabat? Também sem problema nenhum. Embora seja proibido colher frutas em Shabat, arrancar da árvore, se a pessoa vai no campo e quer colher uma fruta, não vai acontecer nada, ele vai conseguir fazer isso. Ele fez um reto, ele fez um pecado, mas ele vai conseguir fazer isso na prática. Fala Midrash Latid Lavó, quando a gente chegar, quando a gente trouxer o Olam Haba para o Olam Hazé, a pessoa vai descer para o campo, vai tentar colher uma fruta, uma tená, um figo, o figo vai gritar para ele, não! Hoje é Shabat, não pode, não vai deixar. O próprio figo, a própria fruta, a própria existência, a matéria vai falar, olha, isso daqui é proibido, não tem como fazer isso. Ou seja, a gente vai chegar numa situação em que mesmo o Olam Hazé, mesmo as coisas materiais, elas têm um rush, elas têm um sentido de espiritual, em que elas não permitem que uma coisa proibida seja feita. Isso daqui é o Olam Haba, isso daqui é o Olam que a gente espera trazer para o Olam Hazé.
como o Gra fala que as nefashot, tem dois tipos de nefashot, as almas. Tem dois tipos de almas. As almas dos goim vêm do céu, a alma dos Yehudim vem da terra. Certo? A gente pensa o contrário, que a alma dos Yehudim vem da terra, ela é mais baixa. Falo Gra exatamente, a alma dos Yehudim vem da terra porque a gente tem a capacidade de elevar mesmo o Olam Hazé. A gente tem capacidade de transformar coisas materiais em um valor espiritual, seja uma saudade de Shabbat, seja uma matzah em Pesach, tudo que a gente come, ou uma roupa que você veste, você coloca uma roupa tzitzit, por exemplo, é algo de lã, algo de linho, de algum tecido, na hora que você põe esses fiozinhos de tzitzit e usa isso como tzitzit, você cumpriu uma mitzvah, você levou essa roupa. A nossa meta não é cumprir mitzvah para chegar no Olam Haba, a nossa meta é trazer o Olam Haba para cá. Aliás, o próprio nome Olam Haba é o mundo que vem, certo? Se traduz por o mundo vindouro, mas Olam Haba pode ser o próximo mundo, mas o Olam Haba pode ser o Olam Sheba, o mundo que está vindo. Ou seja, a gente está levando o Olam Hazé para chegar no Olam Haba, para conectar os dois e tentar viver toda essa espiritualidade do Olam Haba nesse mundo. Então a gente não quer morrer. Morrer é negativo no judaísmo. A gente não fala sobre o Olam Haba, a Torá não conta o que vai ter no Olam Haba, porque isso daqui não é o que importa. Isso daqui não é a nossa meta, certo? De novo, a gente pode usar isso como combustão, claro, combustível para fazer as coisas, ficar pensando que tem Olam Haba, o que acontece no futuro, mas a gente não quer viver lá, a gente quer viver aqui, certo? A nossa meta é trazer o Olam Haba para o Olam Hazé, tá bom? Tchau, tchau, até mais.